Olá, nesse tutorial nós vamos descobrir para que serve a tabela de clareza proposicional, que nós chamaremos a partir de agora de TCP. Para quem não me conhece, eu sou o professor Paulo Correia, eu sou um professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo e eu coordeno um grupo de pesquisa sobre mapeamento conceitual. Você pode visitar o nosso site na internet ou me mandar um e-mail em caso de dúvidas. Você pode também acessar o canal Mapas Conceituais no YouTube, porque esse é o lugar onde a gente armazena todos os tutoriais desenvolvidos pelo meu grupo de pesquisa. O mapa conceitual é formado por proposições, e proposições, por sua vez, são formados por dois conceitos ligados por um termo de ligação. O conceito pode ser entendido como uma regularidade de um objeto ou de um evento, e o termo de ligação é a explicação da relação conceitual observada entre o conceito inicial e o conceito final. Por isso, toda proposição precisa ter uma seta indicando o sentido de leitura. O maior objetivo do mapeamento conceitual é construir proposições com alta clareza semântica, ou seja, proposições com mensagens claras que possam ser entendidas por qualquer pessoa. Uma dica para tentar fazer proposições claras é utilizar preferencialmente adjetivos e substantivos como conceitos e verbos como termo de ligação. Sempre um termo de ligação com verbo vai ficar mais claro do que um termo de ligação sem verbo. E se nós queremos clareza, é muito recomendado o uso de verbo para explicar a relação conceitual entre dois conceitos. A tabela de clareza proposicional, que a partir de agora chamaremos de TCP, foi desenvolvida em colaboração com o professor Carlos Eduardo Camargo de Godoy, também conhecido como professor Amparo. A TCP tem como objetivo permitir uma avaliação individual de cada uma das proposições que formam um mapa conceitual. Se cada uma das proposições estiverem claras, o resultado é um mapa conceitual que também será claro. As imagens apresentadas nesse slide ajudam a representar a ideia da TCP. Nós vamos analisar cada uma das partes, que seriam as peças de Lego representado à esquerda, e se essas peças estiverem bem posicionadas, nós conseguiremos assegurar que a escultura mostrada à direita também está correta. A mesma analogia se aplica com o mapa conceitual, só que é necessário uma maneira de avaliar individualmente cada uma das proposições. Para isso, nós vamos direto para o programa CMap Tools, ler um mapa conceitual sobre futebol e vamos usar esse mapa para preparar uma tabela de clareza proposicional. A avaliação dessa tabela pode ou não relevar problemas de clareza semântica. Essa versão final do mapa ainda exige um cuidado especial, que é garantir a clareza semântica de todas as suas proposições. Por isso, acompanhe a partir de agora como nós vamos gerar a TCP para esse mapa conceitual. O primeiro passo para gerar uma tabela de clareza proposicional é exportar este mapa como arquivo de texto. Para isso, você deve clicar no ícone verde localizado no menu direito do CMap Tools. Ao clicar nesse menu chamado CMap List View, você vai encontrar 4 abas: CMap Outline, Linking Phrases, que são os termos de ligação, lista de conceitos e lista de proposições. Essa lista de proposições é o que vai nos interessar para gerar a TCP. Clicando nesse botão, você exporta essa lista como arquivo de texto. Basta você agora salvar esse arquivo numa pasta no seu computador. Lembre-se aonde esse arquivo está salvo. Eu vou clicar em salvar e você vê que ele já foi exportado como arquivo de texto. Agora eu vou utilizar um programa de planilhas, no meu caso eu vou utilizar o Excel, e vou importar os dados de texto no Excel. Como é que eu faço isso? Eu clico em dados e eu clico obter dados externos. E aí eu clico na opção dados de texto. Essa opção permite a abertura de arquivos TXT. Então eu localizei o arquivo salvo no meu micro, vou pedir para ele importar o arquivo. E agora vou clicar no botão Next, ele vai para o próximo passo e importante, aqui já aparece
as 3 colunas separando conceitos iniciais, termos de ligação e conceitos finais. Clico em Next e terminar. Peço para ele colar essa tabela a partir da célula A1 e pronto. Automaticamente eu gerei a TCP para o mapa conceitual. Agora eu vou inserir uma coluna, vou nomear essas colunas, então eu vou escrever aqui conceito inicial, termo de ligação e conceito final. E o que eu vou fazer agora é organizar esta tabela de forma que eu consiga enxergá-la sem nenhum problema. Então, para isso, eu vou deixar essa tabela mais bonitinha. E nessa coluna, eu vou atribuir um valor de 1 a 5 em função da clareza semântica da proposição que eu vou ler. Perceba que em cada linha da minha tabela eu tenho uma proposição. Se ela estiver clara, eu vou atribuir valor 5. Se ela não estiver clara, estiver muito confusa, muito ruim, eu vou atribuir valor 1. E os valores 2, 3 e 4 servem para casos intermediários. Então, pessoal, eu já preenchi a minha tabela, fiz uma avaliação da clareza e conto para vocês como é que a gente faz isso. Estão destacadas as 2 primeiras proposições e a minha sugestão é que você leia cada uma das linhas da tabela, ou seja, cada proposição, e que você tente se posicionar frente à mensagem que ela carrega. Então, o que eu tento fazer é responder se eu concordo ou discordo da proposição. O fato de você conseguir se posicionar já indica que ela tem clareza semântica. Se você discordar, ela tem clareza semântica e pode estar errada. Como o nosso objetivo agora é avaliar a clareza, a condição de se posicionar perante a mensagem já é suficiente para eu atribuir valor 5. Então a primeira proposição do mapa apresenta defensores impedem ter gols. Defensores impedem ter gols não está claro para mim porque há um problema com o conceito final. Então eu vou atribuir, por exemplo, o valor 1. A segunda proposição, campeonatos podem ser internacionais, eu consigo entender a mensagem, eu posso concordar ou discordar disso, então eu coloco o valor 5. Vou chamar a atenção para alguns outros casos que são interessantes e que são bastante comuns quando nós fazemos os mapas. Olha essa proposição agora, goleiros ou defensores. Essa proposição tem um problema de clareza semântica por conta do termo de ligação não conter um verbo. Goleiros ou defensores, você concorda ou você discorda? Você não pode concordar nem discordar, porque eu não sei o que a mensagem quer dizer. Então perceba que nesse caso a ausência de um verbo deixa a explicação da relação entre esses 2 conceitos prejudicada. Por isso, a dica é sempre usar um verbo no termo de ligação. Você pode ver que novamente o conceito final ter gols aparece e dificulta o entendimento dessa proposição. Atacantes fazem ter gols. Nesse caso, o conceito final tem um problema porque ele carrega um verbo. De repente, é melhor considerar como conceito final o conceito goals e passar o verbo ter para o termo de ligação. Então eu posso fazer a avaliação toda do meu mapa desse jeito e claro que aqui, por exemplo, aparece uma situação muito atípica. Então você tem uma proposição que tem premiação como conceito inicial, fama como conceito final, só que o autor do mapa esqueceu de colocar o termo de ligação. Então esse caso é um caso muito ruim, porque eu não tenho a menor ideia de como o autor do mapa relaciona esses 2 conceitos. Tudo isso serve de alerta para que eu volte a olhar o meu mapa conceitual e avaliar as proposições que eu detectei que estão com problemas. Então vamos voltar ao CMap Tools. Voltamos ao CMap Tools e ao mapa sobre futebol. Eu destaquei em vermelho as proposições que têm problema de clareza semântica. Então são proposições que apresentam conjunções e ou como termo de ligação e nós podemos verificar aqui na parte inferior da tela o conceito ter gols que também gerou problemas. Essa é uma versão revisada do mapa conceitual sobre futebol que eu elaborei após identificar problemas de clareza semântica utilizando a TCP. Percebam que os conceitos em vermelho são aqueles que apresentavam problemas e que agora passaram por um processo de revisão. Vamos agora ler o mapa conceitual para verificar a clareza semântica das proposições. Lembra você que você não precisa concordar com a mensagem.
Você precisa verificar se a mensagem está clara. Para isto, basta saber se você consegue se posicionar frente à mensagem de cada uma das proposições. Então vamos ler o mapa, começando pelo conceito principal. Você pode ver que eu destaco ele em negrito, com letras maiúsculas e uma fonte maior do que os demais conceitos. Então é importante avisar o leitor por onde ele começa a ler o mapa. Então o conceito futebol é o que a gente chama de conceito raiz. Futebol é um esporte. Futebol tem regras, futebol tem jogadores. Jogadores podem ser goleiros, podem ser meio-campistas, podem ser defensores e podem ser atacantes. Anteriormente, aqui existia uma ligação direta de goleiros e defensores e meio-campistas e atacantes com a explicação, com o termo de ligação e. Agora, o conceito defensores e atacantes ele está relacionado ao conceito jogadores. Defensor não está relacionado adequadamente com o conceito goleiros, ainda mais se a explicação for e. Goleiros e defensores impedem gols. Perceba que o ter gols, que era esse conceito problemático, foi corrigido. O conceito passou a ser gols e o verbo ter foi para o termo de ligação. Meio-campistas e atacantes fazem gols. Jogadores, voltando aqui para cima, fazem parte de equipes. Equipes participam de campeonatos. Campeonatos gera premiação. Premiação leva à fama. Eu lembro vocês que esse termo de ligação não tinha sido escrito na versão anterior. A fama aumenta o prestígio e a fama valoriza os jogadores. Por fim, equipes participam de campeonatos. Campeonatos podem ser nacionais e internacionais. Vindo agora para o lado esquerdo do mapa, futebol pode ser praticado em campos de areia, pode ser praticado em gramados e pode ser praticado em quadras. Anteriormente, haviam as conjunções e ligando campos de areia e gramados, gramados e quadras. E a relação desses três conceitos é direto com o conceito futebol. Campos de areia, gramados e quadras têm que ter gols. Essa versão do mapa agora me parece com um grau de clareza semântica melhor. Essa seria a versão que eu gostaria de compartilhar com alguém para discutir o meu conhecimento sobre futebol. A versão anterior carregava alguns ruídos, porque haviam mensagens que não estavam claras, e aí a colaboração poderia ser dificultada. Nesse tutorial, nós vimos como usar a TCP, Tabela de Clareza Proposicional, para melhorar a clareza semântica das proposições, o que resultará num mapa conceitual mais claro e mais fácil de ser compartilhado. Eu sou o professor Paulo Correia e espero ver você numa próxima oportunidade. Até lá!